Você aí, acha que é difícil se confessar? Já deixou de se confessar por causa disso? Se sim, seu problema acaba aqui, porque eu vou te dar um passo a passo simples para que você possa aprender a fazer uma excelente confissão. Então, bora lá! Olá, eu sou a Anália Gaspi e Jesus, ele deixou para a gente o sacramento da confissão para que através da absolvição dos pecados, os pecados que a gente cometeu depois do batismo, tivessem o perdão. E dessa forma a gente tem a salvação. E é por meio da confissão que nós nos reconciliamos com Deus, devolvendo assim a paz da nossa consciência, né? A gente fica com a consciência tranquila, em paz, depois de uma boa confissão, e sai com o coração tranquilo, consolado, porque recebeu o perdão de Deus. Quer motivo melhor para procurar uma confissão? Não vai ter, né? Então, sem mais enrolações, bora pro passo a passo. Exame de consciência e arrependimento. O primeiro passo para a gente fazer uma boa confissão é fazer um exame de consciência, se arrepender dos nossos pecados e ter o firme desejo de nunca mais pecar, nunca mais cair naqueles pecados. Sem essas coisas, a confissão ela se torna inválida. Porque, veja bem, quanto ao reconhecimento do pecado, né, no exame de consciência, não faz sentido nenhum, sei lá, se confessar, mas não reconhecer em nada que você pecou naquelas coisas que você falou para o padre. Enquanto a questão do arrependimento, a confissão, ela tem que levar a gente a se converter, de coração sincero mesmo. E se não há arrependimento, se a gente não se arrepende dos nossos pecados, a gente não se converte. Porque para cair no pecado depois da confissão novamente, é daqui para ali. A gente não está arrependido mesmo, né? Então arrependimento é necessário, porque a gente precisa, depois daquela confissão, se converter. Para o exame de consciência, é muito bom você parar um pouco e pensar quais pecados você cometeu desde a sua última confissão até o momento presente, até esse momento que você parou para fazer o exame de consciência. Pensa, né, nos pecados que você cometeu nesse intervalo de tempo. Se quiser, anota no papel para não esquecer e leva todos eles para a confissão. Para te ajudar a reconhecer seus pecados, você pode procurar meditar em passagens bíblicas, como por exemplo o Sermão da Montanha, que eu vou deixar referenciado aqui na tela para vocês. Você procura meditar ali, tentar ir comparando aquela passagem bíblica com a sua vida, né? E assim você reconhece naquilo que você pecou. Ou, de uma forma ainda mais fácil, você pode procurar aqueles exames de consciência que se encontram em várias paróquias, né? Não sei se é o caso da sua paróquia, se a sua paróquia disponibiliza esse tipo de exame de consciência, que eles são baseados nos 10 mandamentos. É um papelzinho e com eles vem os 10 mandamentos, né? E os pecados relacionados a cada um deles. Então você pode usar isso também. Ajuda bastante você a reconhecer quais são os seus pecados. Agora, quanto ao arrependimento, tem 2 tipos de arrependimento que a gente pode passar por eles, né? Para fazer uma boa confissão. O primeiro deles é a contrição perfeita, que é aquele arrependimento
que você se arrepende dos seus pecados por amor a Deus, que para você ele é amado acima de qualquer outra coisa. É aquele tipo de arrependimento que você pensa assim: nossa, como eu ofendi a Jesus com os meus pecados, como eu machuquei o coração de Deus por causa desses pecados aqui que eu cometi. Entende? É uma coisa assim por amor a Deus mesmo. Se você tem esse tipo de arrependimento, e junto com esse tipo de arrependimento tem o forte desejo de se confessar o mais rápido possível, esse tipo de arrependimento por si só já dá o perdão dos pecados. Aí, por exemplo, você cometeu um pecado mortal aí, né? Por exemplo, você faltou à missa de domingo, que é um pecado mortal. Aí você se arrepende de coração sincero, por amor a Deus. Aí você fala: eu tenho que confessar o mais rápido possível para me reconciliar com Deus, né? Esse é o seu pensamento. Só que um dia antes de você se confessar, você dorme e não acorda mais. Nesse caso, você tinha um arrependimento sincero, né, a contrição perfeita, e tinha o desejo de se confessar o mais rápido possível, né, que você ia confessar logo no dia seguinte. Então, nesse caso, você ganha o purgatório, você se salva, mesmo sendo um pecado mortal, né? Porque esse arrependimento por si só ele já traz o perdão dos pecados. Mas mesmo assim, gente, a gente tem que procurar a confissão o mais rápido possível, mesmo que a gente considere que a nossa contrição foi perfeita, porque a gente não sabe, né? Por mais que a gente tenha se esforçado para que aquele arrependimento seja uma contrição perfeita, um arrependimento por amor a Deus, o nosso coração é um abismo, né? A gente não sabe perfeitamente se aquele arrependimento é uma contrição perfeita de fato. Pode ser uma contrição perfeita, mas que tem um resquício de uma contrição imperfeita, que eu vou explicar logo agorinha para vocês. Entende? Então só Deus sabe se esse arrependimento é uma contrição perfeita mesmo. Pode ser só um teatrinho da nossa parte. Então por isso que é muito importante a gente procurar a confissão o mais rápido possível mesmo. E o outro tipo de arrependimento é a contrição imperfeita, ou chamada também de atrição, que é quando você se arrepende dos seus pecados por medo do inferno, né? Quando você pensa assim: meu Deus, eu cometi um pecado mortal, gente, eu vou parar no inferno se eu não confessar antes. Esse tipo de arrependimento é a chamada atrição ou contrição imperfeita. Esse tipo de arrependimento, por si só, ele não traz o perdão dos pecados. Você tem que se confessar para obter o perdão dos pecados. Aí, por exemplo, voltando ao exemplo da morte súbita, né? Você dorme e não acorda mais. Aí você vai para o inferno com esse pecado, né? Mortal. Mas ele já prepara o seu coração para receber o perdão de Deus na confissão. Então é um arrependimento válido também. E essa contrição imperfeita, esse tipo de arrependimento, né? Ele também é um dom de Deus, um impulso do Espírito Santo, né? Esse tipo de arrependimento, ele é o início do nosso crescimento interior, que ele é completado pela confissão sacramental. Antes de uma boa confissão, é muito importante rezar e rezar muito, para que Deus possa iluminar sua consciência, para você reconhecer seus pecados e ter um sincero arrependimento, se arrepender de verdade por causa dos seus pecados. Porque às vezes a nossa consciência ela é muito laxa. O que é uma consciência laxa, né?
A gente sabe que a gente está errado, a gente sabe que a gente pecou em uma ou outra coisa, né? Mas a gente não tem um sincero arrependimento por causa dos nossos pecados, né? A gente prefere ir dando várias desculpas nos nossos pecados ao invés de se arrepender de coração, de fato, né? E é por isso que a gente precisa da graça do Espírito Santo para a gente reconhecer nossas culpas, nos arrependermos de coração sincero e ter esse firme propósito de não mais pecar. Feito isso, agora é hora da gente ir lá no padre, né? E confessar nossos pecados. Mas antes, deixa eu fazer uma perguntinha para você. Você sabia de tudo isso que eu disse até agora? O que eu disse até agora já ajudou você a fazer uma boa confissão? Então já deixa aí aquele like. E se você é novo no canal, já se inscreve aí no canal para que você continue recebendo conteúdos como esse, que te ajudam a conhecer a Igreja Católica e a amá-la de fato. Bom, dito isso então, né? Vamos para o próximo passo da confissão. A confissão dos pecados. Aí todos os pecados que você reconheceu lá no exame de consciência que você fez no passo anterior, você chega aqui e conta para o padre. Tanto os pecados mortais quanto os pecados veniais. Aí mesmo que a gente não seja obrigado a confessar os pecados veniais, a gente não precisa, né? Mas é recomendável pela igreja que a gente confesse esses pecados também, porque ele ajuda a trazer na nossa mente esses pecados, mesmo que sejam veniais, como pecados de fato, né? Então ele vai formando a nossa consciência. E também levar os pecados veniais para a confissão é muito bom, porque ajuda você a lutar contra as suas más tendências, já que faz parte da confissão o propósito firme de não mais pecar, certo? E não se preocupe pensando em coisas do tipo: o que o padre vai pensar de mim se eu falar que eu cometi esses pecados aqui? Não se preocupa com isso, porque o padre ele não está lá para ficar te julgando. Muito pelo contrário, ele está ali para que, em nome de Jesus, você receba o perdão dos seus pecados, para dar uma direção para você, a partir dos seus pecados ali, né? Para que você não caia nesses pecados novamente, certo? E falando em direção, não confunda a confissão com direção espiritual. Esse momento, ele não é uma direção espiritual. Mas o que eu quero dizer com direção espiritual? Não confundir a confissão com direção espiritual. Não é recomendável, né, que na confissão você chega lá para pedir conselhos para o padre. Você não está ali para pedir conselhos para o sacerdote, você está ali para confessar seus pecados. Então, na confissão é só você ir lá, diga seus pecados, o padre te dá absolvição e é isso. Entendeu? Mas isso não é tudo, né? Depois da confissão, o padre ele te dá uma penitência. E eu vou te explicar agora o que é essa penitência. A penitência. A absolvição que o padre dá na confissão, ela perdoa o pecado. Só que ela não remedia as desordens que veio depois desse pecado, como consequência daquele pecado. E para remediar a situação causada pelo pecado, é feita então uma satisfação. E essa satisfação pelo pecado cometido é o que a gente chama de penitência. Então, por exemplo, você teve uma briga feia aí com seu melhor amigo. Aí em meio a essa briga você pegou um prato da casa dele, quebrou.
mais tarde você pode parar e pensar e se arrepender, né, de ter quebrado o prato de seu amigo, né, de ter ficado com raiva dele e tudo mais. Aí você pode ir lá e falar: olha, meu amigo, desculpa por aquela briga, por ter quebrado o prato na sua casa e tudo mais. Ele pode te perdoar, mas isso não vai consertar o prato que você quebrou na casa dele, né? O que remediaria essa situação? Você ir lá em alguma loja, algum mercado e comprar um prato novo e dar para o seu amigo. Esse prato vai substituir aquele prato que você quebrou na casa dele, né? Isso seria uma solução mais viável para você se reconciliar com esse amigo seu. A mesma coisa acontece com a penitência, né? A absolvição é esse pedido de perdão a Deus, né? Que na absolvição a gente recebe esse perdão da parte de Deus. E a penitência, ela serve para reparar aquele pecado que a gente cometeu. E com a penitência, a gente vai se assemelhando cada vez mais a Cristo, né? Que sozinho expiou todas as nossas culpas. Aí você pode estar se perguntando, né? E se o padre não der uma penitência no final da confissão? A confissão, gente, é válida da mesma forma, tá bom? Aí nesse caso, você pode faz o firme propósito de não mais pecar, né? Faz o seu esforço máximo para não cair mais naquele pecado. E você pode procurar fazer uma oração ou algum ato, né? Uma obra de misericórdia ou alguma coisa do tipo, por conta própria mesmo, para que você possa fazer a reparação dos seus pecados. Sei lá, às vezes você pode rezar um terço, você pode fazer uma obra de caridade, oferece em reparação aos seus pecados. Ok, mas de quanto em quanto tempo eu preciso me confessar? Vou te explicar isso agora. O tempo ideal para se confessar. Bom, a igreja, ela pede que a gente se confesse pelo menos uma vez por ano. Mas, se a gente ama a Deus de verdade, a gente vai muito além disso. A gente pode se confessar toda semana. Se não puder se confessar toda semana, vai a cada 15 dias. E se você também não puder a cada 15 dias, pode ir uma vez por mês. Aí você vê aí, conforme a sua rotina, o seu dia a dia, qual se encaixa melhor para você. Porque com a confissão mais frequente, a gente fortalece nossa amizade com Deus. O pecado, gente, ele afasta a gente de Deus. E a confissão frequente é aquilo que vai fazer a gente se aproximar mais de Deus. Aí voltando ao exemplo da briga lá que você teve com o seu amigo, né? O pedido de perdão não faz você se reaproximar dele novamente? Se ele te concede o perdão? Com Deus, com certeza você vai ter o perdão dos seus pecados, né? Então, você vai se reaproximar de Deus através da confissão. E nesse aspecto, a gente tem um grande exemplo de São Carlo Acutis. Ele se confessava toda semana, sem falta, né? E ensinava a gente a fazer a mesma coisa. Era um dos segredos dele para a santidade. E se você quiser aprender com ele, não só a questão da confissão frequente, mas o segredo de fato para alcançar a santidade, eu recomendo para você a leitura do livro O Segredo do Meu Filho, porque Carlo Acutis é considerado santo. A própria mãe dele vai revelar para você os segredos do Carlo Acutis para chegar à santidade. Não perde tempo, eu vou deixar o link desse livro aqui na descrição do vídeo. Então você pode ir aprender com quem já chegou lá, né? Com quem já alcançou a santidade. Não perde tempo não, hein? Corre lá e adquire o seu. E agora eu vou deixar aqui para você
algumas dicas bem práticas para que você possa realmente se confessar bem. Dicas práticas para a confissão. Uma coisa que eu digo para você é não banalizar a confissão. Faz esse passo a passo dessa confissão, mas não como uma brincadeira, mas como uma coisa séria de fato. Aí depois da confissão, faz o propósito firme, se esforça o máximo que você puder para você não cair em pecado de novo. E também não faça aquela coisa do tipo, vou fazer isso aqui, depois eu confesso. Faz isso não, isso aí é falta de amor a Deus de fato, né? Pensa aí no seu melhor amigo. Você vai chegar nele e falar, vou ofender meu amigo ali, depois eu peço desculpa para ele. Você não vai fazer isso, vai? E Deus, Ele é muito mais do que seu melhor amigo. Ele é seu pai. Pensa nisso. E agora chegou a hora de você compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Manda para aquele seu amigo, sua amiga que está há muito tempo sem se confessar, por conta de alguma dificuldade, de algum obstáculo que tem. Esse vídeo pode ajudar ele a aprender a se confessar de verdade, né? Não se esquece do livro, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? Aprenda a ser santo com quem já chegou lá. E eu vou deixar esse vídeo aqui para vocês, ó. Esse vídeo aqui vai contar para você o que você ainda não sabe sobre a Eucaristia, né? Sobre a Santa Missa. Então, clica nesse vídeo aqui para que você possa aprender sobre a Santa Missa. Te espero então no próximo vídeo. Fique com Deus e até a próxima.